Olá pessoal, aqui quem está falando é o Leonardo e a Laísa, discentes de História Medieval da turma 2020.1. Esse é o canal História Medieval UFSC e hoje falaremos sobre o capítulo 10, Constantinopla Poder e Queda, escrito pelo historiador brasileiro Paulo Viana Boy, que se encontra no livro Ensaios de História Medieval, Temas que se Renovam, que teve como organizadores Paulo Duarte Silva e Renata Cristina de Souza Nascimento. Bom, para começar, temos que ter em mente que a história medieval que conhecemos pelo senso comum não é um relato fidedigno da história medieval como ela realmente foi. A tentativa de desconstrução da Idade Média como pura e simplesmente a história de uma Europa ocidental, cristã e patriarcal, vem ganhando cada vez mais força, ao passo que medievalistas com uma visão decolonial se debruçam sobre o tema, tentando abranger os continentes africano e asiático e suas relações com os reinos feudais europeus. Falando agora um pouquinho sobre a história bizantina, ela começa com o Império de Constantino o Grande, de 306 a 337, quando a cidade se torna a capital do Império Romano do Oriente. Ela vem a ser chamada de Nova Roma e depois ela fica mais conhecida como Constantinopla. É fundada em Bizâncio, é uma região de tradição helenística pela sua origem como uma colônia grega. Podemos ter como primeira questão sobre o Império Bizantino o seguinte: seria ele um império medieval completamente novo e singular em relação ao antigo Império Romano? Ou seria, como sugeriu Voltaire, uma pálida sobrevivência do Império Romano, decaindo de modo contínuo e fatal em direção à queda definitiva? Então, devido a tudo que nos é apresentado no texto, é impossível enxergar o Império Bizantino como uma simples continuação do Império Romano, porque ele foi um império imponente com aproximadamente 1 milênio de duração. Então ele é repleto das suas próprias características que o diferencia daquele mundo latino, tendo desenvolvido a sua estrutura política, religiosa, artística, linguística e literária. E ele desenvolve isso levando em consideração todo o intercâmbio cultural de viver em uma fronteira com o mundo árabe e posteriormente muçulmano. O seu regime também é autocrático, onde o imperador era ao mesmo tempo a autoridade suprema, tanto secular como eclesiástica, sendo ele o vice-rei de Deus na terra. Isso o confere uma autoridade e responsabilidade singular que a gente vai vir a desenvolver posteriormente. Outra curiosidade sobre o Império Romano que a gente pode analisar é como ele passou de um império politeísta que perseguia a sua minoria cristã para se tornar um império monoteísta, oficializando a religião cristã como a religião imperial. Como esse processo se deu? Com a ascensão do Império Romano do Oriente e sua relação autocrática, o imperador se fez responsável por ser o cabeça da igreja, nomeando e podendo depor patriarcas, convocando e mesmo participando de simpósios para decidir os rumos da religião. Devido ao cristianismo ser uma religião oriental e a maioria dos patriarcas estarem presentes em cidades no Oriente, os simpósios, principalmente até o primeiro milênio, eram realizados no Império Romano do Oriente, tendo inclusive o Papa como um submisso hierárquico, apenas um bispo de Roma. Participando de tais simpósios, provenientes de tais reuniões e posteriormente de divergências no rumo da cristandade, o Império Bizantino gerou o cristianismo ortodoxo. Falando agora, por último, sobre a queda de Constantinopla, a gente tem que ter em vista a disputa política e religiosa entre o imperador e o Papa, que se intensificou com a iconoclastia promovida pelo Império Bizantino, tentando minar os poderes de monastérios e bispados. Esses poderes eles vinham ganhando força, doações e influências, diminuindo, respectivamente, os mesmos poderes do imperador bizantino.
Esses choques entre o cristianismo ortodoxo bizantino e o cristianismo derivado do antigo Império Romano vieram fazendo com que o governo bizantino se abalasse tanto internamente como externamente. Essas foram as considerações finais sobre o nosso podcast Constantinopla, Poder e Queda. Compartilhem para seus amigos se gostaram e não deixem de ficar antenados para mais novidades.